Nosso de Cada Dia, a nossa meditação diária na Palavra de Deus. Edição especial Apocalipse com o pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia. A nossa edição especial Apocalipse de número 34. Participe das reflexões, das aulas e meditações enviando suas perguntas e dúvidas para a minha página Apocalipse Sem Mistérios ou para o meu canal no YouTube. Use os endereços da tela ou os QR Codes. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir os vídeos e assim você estará investindo no nosso trabalho. Reflexão anterior, nós falamos sobre as visões parentéticas e vimos a visão onde João come o livrinho que estava na mão do anjo. Hoje começamos a falar sobre as duas testemunhas, fazendo uma introdução ao assunto. Terminaremos com a nossa oração habitual. Apocalipse capítulo 11, versos 1 ao 14, visões parentéticas, as duas testemunhas, parte 1. Texto base, Apocalipse 11, dos versos 3 ao 6. E considerei as minhas duas testemunhas, que vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Lembrando que você pode acompanhar os estudos por meio do mapa que está na sua tela. Verde são os assuntos que nós já estudamos, marrom é o assunto de hoje e azul que falta ainda para complementarmos o período dos últimos dias. As visões parentéticas, relembrando, acerca dessas visões, sua natureza e significado, veja a edição 27. Passadas as 6 trombetas, temos mais duas visões da mesma natureza. A primeira, João come o livrinho, vista na edição anterior, e agora as duas testemunhas. O pano de fundo desta passagem se encontra em Zacarias 4, do 1 ao 14. Zacarias foi o profeta da restauração. Seu ministério ocorreu paralelamente à reconstrução do templo, que fora destruído por Nabucodonosor. O povo estava afastado de Deus, ocupando-se somente das coisas pessoais, e foi advertido por esse profeta a retomar as obras do templo que estavam paralisadas. As duas testemunhas mencionadas em suas pregações eram Zorobabel e Josué, os responsáveis pela reconstrução do templo e a restauração da adoração a Deus, o líder civil e o líder religioso. As duas testemunhas do Apocalipse, a exemplo de Josué e Zorobabel, desenvolverão ministérios de restauração espiritual e política do povo judaico, antes e durante a grande tribulação. A visão dos 144.000 falava do remanescente judaico, o quinhão do povo israelita que está sendo restaurado espiritualmente nesses dias. As duas testemunhas farão parte desse processo, com um ministério muito grande, capaz de fazer frente ao ministério do falso profeta e do anticristo, a fim de que o povo não seja enganado pelo falso Messias. A restauração do templo. Se essa visão, como disse há pouco, se refere a fatos que ocorrerão após o arrebatamento, ou seja, durante a grande tribulação, então uma pergunta surge de imediato. Se já não existe templo judaico, como, pois, essa visão fala de um templo? A questão é que o templo de Deus será restaurado nos últimos dias. Aliás, já está sendo restaurado o ministério do templo. Sabe-se que os religiosos judaicos já estão com todo o aparato do templo pronto, e até mesmo foram separados levitas e sacerdotes para o serviço no santuário, faltando somente que o edifício seja reconstruído. Sem aprofundar a questão, podemos destacar 5 pontos quanto ao propósito da restauração do templo, segundo Merrill F. Unger. Primeiro, para demonstrar a santidade de Deus. Segundo, para prover uma morada para a glória divina. Terceira, para perpetuar o memorial do sacrifício. 4, para prover o centro do governo divino. E quinto, para prover a vitória sobre a maldição. Propósito de Deus com as duas testemunhas. Como vimos anteriormente, Deus sempre envia uma mensagem aos homens, chamando-os ao arrependimento, antes das etapas mais decisivas do julgamento. Ele separou os judeus antes de chegar ao juízo das trombetas,
e retirará a igreja antes da grande tribulação, as 7 taças. As 2 testemunhas trarão a última mensagem antes que o anticristo se manifeste como realmente ele é. Essa mensagem é voltada principalmente aos judeus, a fim de livrá-los do engano do anticristo. Assim como a mensagem da igreja é voltada para os gentios, no sentido que possam participar do resgate de Cristo no arrebatamento, escapando do terrível período que virá sobre o mundo. As 2 testemunhas, seu ministério. Vamos observar alguns aspectos acerca do ministério das 2 testemunhas, analisando os versículos 3 ao 6. Verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Verso 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E o verso 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então o primeiro ponto é o poder. Eles receberão o poder de Deus para realizar o seu ministério. Vestidos de saco, a veste comum aos profetas de Israel no passado. Eles são profetas do Altíssimo Deus. Terceiro, ninguém poderá resistir a eles durante o seu ministério. Os opositores serão destruídos por fogo, a exemplo do que fez Elias no passado. 4. Manifestações de poder. As suas ações lembram manifestações de poder realizadas por outros profetas do passado, Elias e Moisés, por exemplo. 5. Um tempo definido. Eles atuarão por um período específico de tempo, 3 anos e meio, e a ocasião é a primeira parte da grande tribulação. Como vimos, o ministério das 2 testemunhas tem um tempo específico e chegará ao fim. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Eles serão tirados de cena somente quando os propósitos divinos por meio do seu ministério tiver sido alcançado. Verso 8. E jazerá o seu corpo na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Verso 9. E os homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. Verso 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Como eu disse, eles serão tirados de cena somente quando os propósitos divinos por meio do seu ministério tiver sido alcançado. Então, depois de mortos, serão exibidos como troféus. Mas algo inusitado ocorrerá: a ressurreição. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Verso 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Deus ressuscitará os profetas, deixando atônitos e cheios de temor os moradores da terra, não somente pela ressurreição, mas pela mortandade que a acompanha. O mundo saberá nesse momento que existe um poder maior que o poder da besta, após a qual o mundo se maravilhou. As semelhanças entre o arrebatamento propriamente dito e o arrebatamento das testemunhas são grandes e totais. As mesmas etapas se repetem nos 2 eventos. Ressurreição, no arrebatamento, porém, haverá salvos vivos. Transformação, porque os profetas precisam ser transformados antes de entrarem nos recônditos celestiais, tal como ocorreu com os salvos. E o desaparecimento entre nuvens, afinal Jesus virá nas nuvens buscar a sua igreja. E quais os resultados do ministério das 2 testemunhas? Verso 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Da mesma sorte que o arrebatamento produzirá grande número de mortos, pelos fatos que discutiremos adiante, o arrebatamento das 2 testemunhas resulta num grande terremoto em Jerusalém, onde 7.000 homens morrem. Essa é a única mensagem do Apocalipse
que produz o resultado esperado nos corações dos homens que a recebem. Note que o resultado, porém, embora positivo, ocorreu somente na região onde estava o profeta. Os eventos narrados nesse versículo são relativos à cidade onde atuavam, Jerusalém. Esse é o momento em que o remanescente judaico finalmente se volta para o seu Deus. E o resultado é que serão perseguidos pela besta, conforme estudaremos na grande tribulação. As duas testemunhas identificando os profetas. Depois de conhecer um pouco do ministério desses dois profetas, dentre outras perguntas, uma fica no ar. Quem são elas? Vimos hoje o ministério das duas testemunhas. E baseado nesse ministério e nos eventos que o marcaram, podemos pensar em algumas coisas. Primeiro, precisamos que Deus restaure a sua igreja. Segundo, precisamos ser profetas levantados por Deus. Quarto, precisamos ter a consciência de que atuamos num ambiente hostil. 5. Precisamos ter a certeza que ninguém pode opor-se a nós, a não ser que Deus permita. 6. Precisamos saber que nunca seremos verdadeiramente derrotados e que, se estivermos agindo segundo a vontade de Deus, até essas, abre aspas, derrotas, fecha aspas, glorificam o seu nome e produzem resultados. 7. Ao final, Deus nos exaltará diante dos nossos inimigos. Essa foi uma pequena introdução sobre as duas testemunhas e na próxima edição falaremos sobre a sua identidade. Hora de falarmos com Deus. Querido Deus, nós queremos te louvar pela tua grandeza e poder. Louvar a ti porque sabemos que não estamos aqui para fazer uma obra nossa, mas é a tua obra. E por se tratar da sua obra, Deus, nós temos o teu cuidado, nós temos a tua proteção e tudo que envolve a nossa vida, tudo que acontece conosco colabora para o nosso bem, Senhor. Colabora para com os propósitos que o Senhor tem para nós e para aqueles que nos cercam, Senhor. Por isso nós te exaltamos e pedimos que o Senhor nos dê graça e sabedoria para continuar a cada dia fazendo o que o Senhor colocou em nossas mãos, Pai. É o que nós te pedimos hoje e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Próxima reflexão, continuamos falando sobre as duas testemunhas e vamos discutir sobre a sua identidade. Até mais, se Deus quiser.